Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a essa aula de cetoacidose, estado hiperglicêmico e hiperosmolar, uma causa mais comum na sala de emergência, UTI, e lamentavelmente mal conduzida. Por isso a gente chamou e ele se colocou à disposição de ministrar esse aulão, né, de cetoacidose e estado hiperglicêmico hiperosmolar com atualizações, o Dr. Ronaldo, tá? O Dr. Ronaldo Pineda é médico formado ali pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, residência em clínica médica, endocrinologia na Santa Casa. Ele trabalha na Santa Casa de São Paulo como endocrinologista, como diarista na UTI, também é presidente como que é, médico voluntário ambulatório da síndrome metabólica diabetes tipo 2 da Santa Casa de São Paulo e presidente da ADJ Diabetes Brasil. Então, doutor Ronaldo, o tempo é seu. Muito obrigado, Papito. Uma boa noite a todos que estão vendo a gente aqui, sabendo que essa aula vai ter exclusividade do Papito Flix. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, porque isso é muito importante para que vocês tenham acesso aqui a tudo bonitinho. Aqui, vocês já estão vendo, ótimo. Então, para o primeiro slide aqui, vou lembrar um pouquinho para vocês de cetoacidose e estado hiperglicêmico hiperosmolar. Elas são complicações agudas do diabetes mellitus, tá? E uma coisa que o Papito falou, que é importante que a gente lembre, é que até 1/3 dos indivíduos tem um quadro misto. Deixa eu até colocar aqui um apontadorzinho laser. Tem um quadro misto, ou seja, tem algumas características de cetoacidose e estado hiperosmolar. Hiperosmolar, meu Deus, até minha língua vai enrolar. Então, vamos chamar de CAD e EHH, porque ninguém merece ficar falando isso às 8 e pouquinho da noite. Então, é importante que a gente saiba, trabalhando em UTI, em emergência, manejar isso de uma forma medular, ou seja, bater o olho e você já sabe o que tem que fazer. E aqui, sim, a exclusividade do Papito Flix é que essa aula tem atualizações do último Congresso Europeu de Diabetes, que é o EAS de 2023, inclusive o último consenso de cetoacidose tinha sido em 2009, desde 2009 não tinha nenhuma atualização no manejo, em critérios diagnósticos, e muita coisa mudou, tá? E também prático em diabetes mellitus, que vai sair em breve aqui, é o livro oficial da SBEM para o manejo de diabetes, do qual eu tenho a honra de ser um dos coautores. Então, tudo isso aqui, ó, exclusividade para Papito Flix. Se você ainda não está no Papito Flix, o que você está perdendo? Volta lá para ver também a aula de desglicemia. Sem mais delongas, vamos começar. Cetoacidose diabética, para vocês lembrarem qual é o conceito, e tá no próprio nome. Então, olha só, cetoacidose diabética, certo? Ou seja, é uma acidose metabólica causada pelo excesso de corpos cetônicos, por isso cetoacidose, e esses corpos cetônicos têm um pH ácido. Então, a gente tem a acetona, que é o que dá o hálito ruim quando o paciente está hiperventilando e jogando ali para o meio ambiente aquela acetona, que é volátil, o beta-hidroxibutirato, que é o mais frequente no sangue, no plasma, que a gente vai dosar na cetonemia, e o acetoacetato, que ele é mais solúvel em água e é aquele que é mais excretado pelos rins. Para vocês nunca mais esquecerem, vamos lembrar que na urina a gente tem acetonuria, que é o acetoacetato. Olha lá, umas decorebinhas. E isso é importante para a gente lembrar também quando a gente estiver olhando de manejo e um pouquinho de coisas a não se fazer. E por que é ocasionada essa cetoacidose, né? Ela é ocasionada pela deficiência relativa de insulina. E é por isso que a gente chama este tipo de cetoacidose de diabética. A gente tem outros tipos de cetoacidose. Por exemplo, cetoacidose alcoólica, cetoacidose por uso de salicilato, então intoxicação por AS, pode levar a isso, né? Cardiologistas aí que devem estar assistindo para a gente lembrar um pouquinho. E tudo isso, como a gente tem a deficiência relativa da insulina nesse momento, a gente tem o aumento dos contrarreguladores, que são principalmente 4: glucagon, adrenalina, cortisol e o hormônio de crescimento. Então, você imagina, a pessoa que tem uma primodescompensação do diabetes, não sabia que tinha diabetes, e aí um diabetes tipo 1, perdeu toda a produção de insulina, ela pode abrir o quadro com cetoacidose diabética. É isso mesmo que normalmente a gente vê. Agora, imagine um quadro como infecção,
a pessoa tem um aumento da resistência à ação da insulina, porque na infecção aumenta a adrenalina, aumenta o cortisol, e continua aplicando a mesma dose de insulina. Então, aquela deficiência ela é relativa. A pessoa precisaria de uma dose maior e não está tendo. Por isso que ela vai evoluir para um quadro de cetoacidose. E normalmente esses pacientes estão infectados, tem alguma coisa do tipo. A omissão da aplicação de insulina, e aqui a gente tem o transtorno alimentar exclusivo do diabetes, que se chama diabulimia. A gente sabe que dos 4 P's do diabetes, a gente tem poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. Normalmente o indivíduo percebe que se não aplicar insulina, perde peso. E considerando que bulimia, né, aquele transtorno alimentar em relação à autoimagem, e a pessoa tem um comportamento purgativo, o comportamento purgativo da pessoa com diabetes acaba sendo a omissão de insulina, e por isso chama de diabulimia. O estresse fisiológico, então, infarto, né? Vocês que gostam de cardiologia, estamos discutindo cardiologia o dia inteiro lá com o Brunão, então, super legal, mas lembra que infarto também pode precipitar uma cetoacidose. Procedimentos cirúrgicos, pessoal que toda vez manda os traumas lá pra gente, pelo amor de Deus, não bolhe a insulina do teu paciente, senão tem chance de abrir uma cetoacidose. O quadro clínico, vocês vão lembrar aquele casinho que a gente mostrou um pouquinho antes, que estava nos stories do Papito, vai ter, logicamente, a poliúria, polidipsia, uma desidratação, dor de cabeça, cefaleia, ataque-pineia, chegando ali no ritmo de Kussmaul, né, aquele que parece o cachorro ofegando, né? Então, alta amplitude com baixa frequência. Então, a pessoa respira fundo, inspira e expira de forma profunda e pausada, de forma a tentar hiperventilar e lavar o gás carbônico que está ali no meio. O hálito cetônico, lógico, porque ó, acetona, hálito cetônico, dor abdominal, náuseas e vômitos. Em geral, tem um pouquinho aqui pela hiperventilação, mas em geral está acontecendo de acordo com a gravidade da desidratação que vem junto. Então, olha só tudo isso que a gente está relembrando e vai se encaixando pela própria fisiopatologia da doença. O diagnóstico, e aqui, ó, abre as orelhas se você está dormindo, porque aqui tem coisa nova. Se o indivíduo já tem um diabetes conhecido, para você fechar o diagnóstico de uma cetoacidose diabética, o indivíduo tem uma acidose metabólica, então um pH menor do que 7,30, e aqui uma coisa que eu queimava muito a língua falando. Por quê? Bicarbonato menor do que 18 também agora é um critério chancelado. Antes a gente falava, olha, usa o bicarbonato como um critério auxiliar, mas não deixe o bicarbonato cair, porque você está esperando o seu paciente descompensar para fechar o diagnóstico. Agora, ele entra como e ou. Se o paciente tiver um desses dois e tiver uma cetonemia, então aqui ó, o beta-hidroxibutirato maior do que 3, ou a cetonúria, que é o acetoacetato, maior do que 3 cruzes na urina, você fecha o diagnóstico. Percebam que eu deixei em negrito e vou falar com bastante clareza. Se o indivíduo já tem diabetes conhecido, glicemia não entra como critério diagnóstico. Até que se prove o contrário, a gente vai tratar como cetoacidose diabética toda acidose metabólica que tenha cetonemia ou cetonúria positiva. O paciente está em cetose. Se ele está em cetose e tem diabetes, né, e tem uma acidose metabólica, já acabou, fechou o critério. Agora, não tem diabetes conhecido? Olha, é uma prima descompensação, não, meu marido não tem nada, ele nunca vai no médico, clássico nos nossos prontos atendimentos. Então, aí sim, a gente vai ter a acidose metabólica, a cetose e a glicemia, que antes era 250, caiu para 200. Então, tem coisa nova por aí. E o anion gap, né? A gente decora que a cetoacidose é uma acidose metabólica de anion gap aumentado. Tá certo, é realmente uma acidose metabólica de anion gap aumentado às custas de cetoácidos. Mas a gente vai usar só quando não tiver possibilidade de aferir uma cetose. Se eu não tenho nenhum dipstick, nenhuma chance de fazer uma urina 1, não tenho um aparelhinho para medir uma cetonemia, nesse caso a gente vai usar o anion gap maior que 12, continua o mesmo parâmetro, mas ele não entra mais como critério diagnóstico principal. Por quê? Se você já documentou
que tem uma cetonemia positiva, uma cetonúria positiva, tem cetoácidos. Então, o anion gap vai estar aumentado. Toca o barco. Beleza? Deixa eu até dar uma olhadinha no chat, porque eu adoro quando a galera manda umas dúvidas aqui, né? Olha lá, até agora nenhuma dúvida. Então, o pessoal tá mandando bem. Lembrando, mandem suas dúvidas aí no chat, mandem pro pessoal aqui que a gente vai parando aos pouquinhos. Beleza. A gravidade continua quase a mesma coisa. A gente vai ter uma cetoacidose leve quando tem o pH entre 7,3 e 7,2. Ela é moderada quando o pH estiver entre 7,2 e 7,1. E ela é grave, aí sim, quando o pH for menor do que 7,10, quando a cetonemia for maior do que 6, cetonúria não entra nesse critério. Quando o bicarbonato for menor do que 5, ai, saudades quando a gente só via estrelinha, né? Sinal que era menor que 3. Glasgow menor do que 12, pressão sistólica menor do que 90, se o paciente tiver taquicárdico ou bradicárdico, se estiver saturando mal, ou seja, critérios clínicos de que o paciente está mais ou menos chocadinho. Se o paciente tiver uma hipocalemia, a admissão, porque lembra, a gente tem um shift de potássio normalmente para fora da célula. Então, se o paciente está com potássio baixo, a admissão é sinal que ele está vomitando e espolhando tudo, inclusive potássio. E aqui o anion gap, que a gente falou que não é critério diagnóstico, ele é critério de gravidade quando tiver acima de 16. Beleza. E as complicações, Ronaldo? O que a gente pode ter? Normalmente, as complicações vêm de um manejo inadequado. A gente pode ter hipoglicemia quando pesa a mão na insulina, hipocalemia quando esquece de repor, hiperglicemia, especialmente quando desliga a bomba muito cedo, edema agudo de pulmão, hipercloremia, quando a gente faz a correção com o Ringer lactato, e a gente, quando a gente faz, com o soro fisiológico, e a gente vai ver a discussão entre Ringer lactato e soro fisiológico. Lesão renal aguda, normalmente esses pacientes vêm super desidratados, e o edema cerebral, porque a gente pesou a mão demais no soro. Então, vamos dar uma olhadinha nisso mais pra frente, tá? Antes da gente passar para o próximo slide, vocês devem estar pensando, tá bom, agora ele vai falar de tratamento. Não, eu vou falar do estado hiperglicêmico hiperosmolar, do EHH. Por quê? Porque o tratamento é praticamente o mesmo para os dois. Então, vamos falar de tudo isso lá no final. Agora que vocês já aprenderam, já rememorizaram, já se atualizaram em relação a critérios diagnósticos, fatores de risco para a cetoacidose, a gente já sabe que o problema na cetoacidose é o fígado. Ou seja, o fígado que está mobilizando ácido graxo, está no processo de neoglicogênese, mobilizando ali, quebrando gordura e fazendo cetoácido, é a falta de insulina. No estado hiperosmolar, o negócio é um pouquinho diferente. Dá uma olhada. A gente tem o aumento da osmolaridade plasmática por conta da hiperglicemia extrema e desidratação grave, mas a gente não tem cetoacidose significativa. A gente vai ter uma falta de insulina, sim, mas essa insulina, normalmente, ela é a tal ponto que ela consegue bloquear a cetose, o processo de cetogênese hepático, mas ela não consegue baixar a glicose. Sabe aquele seu paciente, né? Eu gosto de brincar do pai, né? Porque o pai fala assim, não, eu tô aplicando a minha insulina, mas eu vou comer tudo que eu quero. E aí a glicose vai subindo. Vai ter junto disso uma diurese osmótica que leva a pessoa à desidratação. E aqui mora o pulo do gato. Porque esse paciente, o problema dele é principalmente acesso à água. Enquanto o paciente está hiperglicêmico, mas ele está bebendo água, vulgo Dona Maria quando chega no pronto-socorro com uma infecção, né? A senhorinha tem diabetes, ela está infectada, isso vai fazer com que a glicemia dela suba, mas ela consegue beber água. Então ela vai bebendo água, ela está aplicando a insulininha dela. Realmente, ela tem uma descompensação da glicose, mas ela não chega a fechar critério para estar hiperosmolar, como a gente vai ver mais para frente. Por quê? Porque ela está bebendo água e isso diminui a osmolaridade do plasma dela. Já aquele indivíduo que está em delírio, que normalmente a gente tem o problema de passar sonda, perder sonda, passar sonda, fica sem sonda, e aí como não está recebendo dieta pela sonda, está restrito ao leito, não consegue beber água, ou porque está meio rebaixado, e aí o pessoal acaba bolando a insulina, né? Coisas que, se você tem dúvida do porquê isso acontece, olha a aula de desglicemia lá na comunidade, tudo isso vai precipitar o estado hiperosmolar. Olha aqui, ó. Então, as infecções que vão fazer hiperglicemia,
o uso das medicações, como glicocorticoides. Então, pensa, é aquela broncopneumonia que deram hidrocortisona ou prednisona, uma condição médica subjacente, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, que você fica com medo de dar muito líquido, e aí o paciente vai desidratando aos pouquinhos, uma nefropatia, também pelo mesmo problema, e a dificuldade de acesso à água que a gente comentou. O quadro clínico, também, poliúria, polidipsia, desidratação grave, cefaleia, mas a diferença é que aqui a gente tem alterações neurológicas. Por exemplo, confusão mental, letargia, coma, parece até um paciente em delírio, né? Normalmente eles tendem a convulsionar também pelo valor do sódio. O diagnóstico, aqui me perdoem os amigos nefrologistas, mas eu não vou colocar ureia, tá? A ureia, a gente sabe que ele é um soluto que passa e volta, vai e volta pela membrana celular, então não vai ter problema a gente desconsiderar a ureia nesse cálculo, tá? O diagnóstico ele é fechado pela glicemia acima de 600, então é uma glicose muito alta. Na maior parte dos monitores de glicemia capilar, esse valor vai ser o HI, ou seja, se a glicemia te deu OI, é sinal que você tem que se preocupar. E a osmolaridade plasmática, que muitos lembravam que era 320, foi corrigida pela EASD para 300. E por quê? Porque o paciente está desidratado. Então, você tem que compensar isso antes da osmolaridade subir tanto por uma desidratação pior ainda. Pega esse paciente mais rápido, ele já está desidratado. Você já está fazendo esse cálculo. E, lógico, a gente está falando de sódio corrigido. Normalmente, o sódio está vindo mais baixo por conta da hiperglicemia. Na fórmula de bolsa, assim, aqueles maravilhosos, perfeitos, espetaculares que fizerem endocrinologia vão descobrir que não é bem assim que a gente corrige. Mas para facilitar quem está assistindo a aula, quem precisa disso no dia a dia, lembra que para cada 100 miligramas por decilitro acima de 100, que é a nossa meta, você vai somar 1,5 ponto ao sódio. Ou seja, se eu tenho um paciente com 140 de sódio, mas ele tem 200 de glicose, então ele tem 100 acima de 100, o sódio corrigido dele seria de 141,5. Se a glicose for de 300, o sódio real corrigido vai ser de 143. E assim por diante. É uma regrinha de mão, tá? Usando esse sódio, a gente vai calcular a osmolaridade plasmática. Se vocês lembram ali das fórmulas, da gasometria, os critérios de esgarboça, essa aqui é mais fácil ainda, olha. A osmolaridade plasmática vai ser 2 vezes o sódio, mais a glicose sobre 18. A gente quer ver exatamente isso, a osmolaridade em miliosmóis, e por isso tem que converter de mEq e de miligrama por decilitro, tudo para miliosmol por litro. E é por isso que a gente faz esse cálculo, tá? Então, uma glicose de 600 aqui, quando a gente divide por 18, se a gente divide tudo por 6, ó, vai ficar 100 em cima, 3 embaixo, vai ser aproximadamente mais 33 de osmolaridade. E o sódio, normalmente, se você pegar aí um sódio de 135, você já fecha critério. Pode ter uma cetose leve, então você pede a sua urina 1 ali, vem uma cetose, uma cetonúria mais 1, mais 2, ali uma cruz, 2 cruzes. Uma acidose metabólica leve, então pode ter aquele pHzinho 7,32, 7,33, que pode ser visto concomitantemente. Até 1/3 dos indivíduos vão ter um quadro misto. Mas, em geral, não confirma a cetoacidose diabética. Não é o suficiente para você fechar o diagnóstico de CAD. E aí o pessoal fica embananado, meu Deus, o que eu faço, mas é um ou é outro. Doesn't matter, você vai tratar do mesmo jeito, como eu falei alguns slides atrás. As complicações, olha que interessante, são praticamente as mesmas da cetoacidose diabética. Você vai ter hipoglicemia, hipocalemia, desligou bomba antes, vai ter hiperglicemia, mas tem um específico que é bastante triste quando acontece, que é a mielinólise pontina. Não tem esse H, tá? Isso aqui foi erro de digitação meu. A mielinólise pontina é quando você tem uma alteração muito rápida do sódio. Normalmente você vai ter alteração neurológica, o paciente não vai acordar, vai fazer um eletroencefalograma, vai ter um alentecimento difuso de ondas, sem padrão epileptiforme, aí você vai fazer uma ressonância, os gânglios ali, núcleos da base vão acender, todos brilhantes. E aí é que temos um grande problema. Para aprender a evitar que isso aconteça, a gente vai falar agora do tratamento. Estes são aqui
todos os coleguinhas que estão aí no Papito Flix pensando, meu Deus, diagnostiquei, e agora, o que eu faço? Bom, falei que o tratamento é praticamente o mesmo para todos, né? Então, vocês que são alunos VIP da nossa comunidade vão lembrar que o tratamento é VIP, da mesma forma. É volume, insulina e potássio. Como que a gente vai fazer com cada um deles? O volume, a primeira hora, você vai repor de forma vigorosa o déficit de fluido desse paciente. A diretriz da SBD coloca de 1.000 a 1.500 ml na primeira hora, e o AEASD vai colocar de 15 a 20 ml por quilo na primeira hora, vai ser mais ou menos 1.000 para todo mundo. Então, manda bala, abre o litrão de soro fisiológico. Percebam que aqui eu deixei soro fisiológico, né? Na primeira hora, você quer expansão volêmica e reperfusão periférica. Você não está necessariamente pensando, ai, mas Ringer, soro fisiológico, vai o que tem. Nas horas subsequentes, e aqui é a atualização legal, tem estudos prospectivos feitos em adultos, que é esse aqui da Cataway, e esse aqui do Cooperman, que foi feito na pediatria. Então, um abração pro Daniel, nosso querido Pedverso, Mamiverso também, estamos juntos, que identificaram que Ringer lactato favorece uma resolução mais rápida do quadro. Ou seja, você pode fazer a primeira hora 1.000 ml do que tiver à mão. Daí para frente, prefira o Ringer lactato. E o volume que você vai correr para evitar edema cerebral, edema agudo de pulmão e tudo mais, em torno de 250 a 500 ml por hora. Deixa a bolsa lá, de 500 correndo. Em caso de sódio corrigido acima de 150, a gente vai usar o NaCl a 0,45, porque eu não quero fazer uma sobrecarga de sódio nesse paciente, tá? Quando a glicemia estiver em 250, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, ou 200, de acordo com a EASD, aí a gente vai adicionar soro glicosado a 5%. Quando a gente tiver uma cetoacidose euglicêmica, que foi falada aí no chat pelo Alexandre, a gente vai iniciar simultaneamente o NaCl com o soro glicosado a 5%. Que olha só que curiosidade, coloca 250 de um, 250 de outro, você tem exatamente 500 ml que vão correr a cada hora de NaCl a 0,45. Pô, um negócio que era super difícil ficou fácil, né? Se você tiver com medo, pode deixar o soro glicosado a 5%, 250, mais 250 de Ringer lactato. Você está de acordo com os estudos da Cataway e do Cooperman, você está de acordo com a atualização da EASD, você está, ó, fazendo o state of art do manejo de volume na cetoacidose. Ficou fácil, né? Esse aqui é o fluxograma que tem na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes e ela tem, curiosamente, um erro de digitação. Então, só para a gente seguir junto aqui esse fluxograma, a gente vai começar com o soro fisiológico, 1 litro, 1 litro e meio na primeira hora, ver se o paciente realmente está já um pouquinho mais hidratado. Se continuar desidratado, você pode fazer mais 1 litro por hora até estabilizar. Se tiver em choque hipovolêmico, não tem problema, começa a droga vasoativa, sobe a nora e não tem problema, só um cheirinho de nora, tá? Mas cuidado para não confundir o cheirinho de acetona com o cheirinho de nora, pelo amor de Deus. Se o paciente tiver uma desidratação leve a moderada, aqui é o erro de digitação da diretriz, tá? Porque ele coloca o sódio corrigido de 135, mas no texto da diretriz é 150. Vamos seguir o texto da diretriz, mesmo porque o 150 também é chancelado pela EASD, pela ADA e por todas as outras diretrizes. Aí você vai colocar o NaCl a 0,9 ou o NaCl a 0,45 se for acima de 150. Glicose chegou a 250, olha, ele sugere até a gente fazer a mesma gambiarra. O NaCl a 0,9, que você vai diluir no soro glicosado e vai deixar metade de cada um. Até o momento aqui, nenhuma dúvida no chat. Então, vamos tocar o barco. Insulina. Insulina. Cara, insulina é uma coisa mais legal que a gente existe aqui. Maravilhoso, perfeito, sem defeitos, né? O problema da insulina é que ela também tem um mecanismo extremamente elegante que vai fazer com que o potássio seja jogado para dentro da célula. É exatamente por isso que a gente usa a glicoinsulina em caso de hipercalemia. Então, pensando nesse racional, a gente só vai começar a insulina quando o potássio estiver acima de 3,3. Na dose de 0,1 unidade por quilo por hora. Você vai pegar aquelas 100 unidades de insulina, então encha a sua seringona de 100 unidades e você pode colocar na bolsinha com 100 ml de soro fisiológico. É uma solução de 1 unidade por ml e deixa ali tantos ml de acordo com o peso do paciente. 1 ml para cada 10 quilos.
Facilitou, né? Aquele bolos inicial de 10 unidades, tem alguns estudos prospectivos, principalmente esse aqui do Kitabshi, que mostrou que não apresenta benefício nenhum. Ou seja, não tem benefício, mas também não tem muito malefício. A grande questão é que você vai confundir a cabeça da equipe de enfermagem. É para fazer só aquelas 10 unidades EV agora? É para fazer tudo em bomba? É para fazer o quê? Deixa fácil, porque cetoacidose per se já é difícil de manejar. Você vai estar calculando osmolaridade para ver se é um quadro misto. Você não sabe ainda se é um estado hiperosmolar. A última coisa que você quer é o pessoal da enfermagem confuso e você tendo que apagar incêndio no meio desse caos. Agora, em cetoacidose leve, e aqui, olha só, é a atualização de ASD dessa vez. Em situações extremas, vulgo gambiarras, você não tem bomba, você pode considerar o uso de insulina regular subcutânea ou intramuscular. Mas, de novo, pode ser considerado. Se você tem acesso à melhor conduta, faça a melhor conduta. Análogos rápidos, como insulina listro, asparto, glulisina, você pode ser utilizado, não tem problema, só que acaba não sendo tão utilizado porque é mais cara. E quando você está dando na veia, é tão boa quanto a regular. Então, tudo igual. Já a insulina NPH, e aqui gambiarras maravilhosas aparecendo, você pode administrar na veia se você não tiver insulina regular. Por quê? A insulina NPH é a insulina regular com a protamina. E é por isso que ela é meio pozinho, meio branquinha. NPH é protamida neutra de Hagedorn. Então, você joga a NPH na veia, ela vai agir como se fosse exatamente a insulina regular. Como é que você vai titular essa insulina? De acordo com a glicemia capilar de hora em hora, ou plasmática, se o paciente estiver mal perfundido. Se tiver uma queda entre 50 e 70 miligramas por decilitro a cada hora, deixa quieto, não mexe. Se tiver maior do que 70, você reduz a vazão da bomba pela metade. Imagina ali no nosso exemplo, começamos com 6 ml por hora, caiu muito rápido, diminui para 3. Aí, se caiu na hora seguinte menos do que 50 miligramas por decilitro por hora, então não tem problema, você dobra a dose. Ou seja, aquele paciente de 3, aí caiu menos de 50, então vamos voltar para 6. E aí, para você não ficar maluco, 3, 6, 3, 6, 3, 6, em uma hora dobra, na seguinte reduz pela metade, em uma dobra, na hora volta pela metade. Não tem problema, deixa no meio termo dos dois. Essa também é uma gambiarra. Aqui passa. Para vocês verem como é confuso o fluxograma da insulinoterapia da diretriz. Então, do jeito que eu deixei, acaba sendo mais fácil até da gente entender. Dá uma olhada. Primeiro a gente vai checar o potássio sérico, se tiver acima de 3,3, beleza, vamos começar a insulina regular em bomba, ele deixa como canal bolos, vai fazer glicemia capilar de hora em hora, se a glicemia tiver maior do que 70, ele fala para reduzir a dose. Ah, mas não é isso que você falou? Sim. Aí você fala, ele coloca isso 3 vezes. Várias vezes. Agora, se a queda de glicemia for entre 50 e 70, ou tiver uma redução da cetonemia, não é cetonúria, é cetonemia, é beta-hidroxibutirato, ou um aumento de 3 mEq por hora no bicarbonato, né? A gente vai estar olhando para isso. Beleza, a gente mantém a infusão ou seja, mantém a dose que você tiver da insulina e bota a solução glicosada quando a glicemia atingir 200. Pô, mas isso é a mesma coisa que eu falei no volume. Agora, a glicemia caiu menor que 50, você dobra a dose. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. O fluxograma ficou um tanto quanto confuso, mas não tem problema. A gente vai tocar o barco. A gente já sabe, dobrou dose, reduziu dose, 50, 70. E o potássio? Ah, esse potássio, esse íon maravilhoso que todo mundo tem medo. Nem todos, né? Na verdade, o pessoal tem mais medo de sódio. Mas vamos lá. A gente sempre vai checar o potássio antes de iniciar a insulina e a cada 2 horas. Antes era 4 horas, agora, lembrando, 2 horas. A maior parte das gasometrias arteriais ou venosas já tem a opção de você pedir os eletrólitos. Os eletrólitos da gasometria são legais? São, mas tem alguns trabalhos mostrando que não são tão fidedignos à plasmática. Mas vamos lá, a gente está num ambiente de emergência, num ambiente em que é faca na caveira, faca nos dentes, tá todo mundo ensanguentado, tá chegando mais 3 paradas ao mesmo tempo e o SAMU tá querendo seu carimbo para liberar a maca, pode usar o da gasometria, não tem problema nenhum. Potássio menor do que 3,3, não inicie insulina.
Se o paciente estiver recebendo insulina, você vai pausar a insulina. E aí você vai repor o cloreto de potássio, 10 a 30 mEq em 1000 ml de soro, então ele está bem diluidão em 1 hora. Por isso que ele está bem diluidão, porque o que vai causar arritmia, o que vai causar problema, vai ser a velocidade do shift da dose de potássio. Concentração de potássio está mais baixinha, você leva ela lá para cima, pode dar uma arritmia. Como está bem diluído, a chance de ter uma flebite vai ser menor. Potássio entre 3,3 e 5,2, você vai administrar KCL e insulina concomitantemente. 10 mEq de potássio em 500 ml de soro fisiológico, ou ringer lactato, ou aquela solução mirabolante que a gente fez. Olha a gambiarra. Vulgo, 250 de soro glicosado, 250 de ringer lactato, adiciona aí uma ampolinha de KCL. Vai correr tudo junto, tá correndo fluido, tá correndo potássio e você continua dando a sua insulina. Ah, mas ainda não chegou a 250 de glicose. Não tem problema. Uma ampola de KCL 19,1% em 500 ml aí, que pode ser de ringer lactato ou de soro fisiológico. Tá tudo certo. Acima de 5,2, monitorize o potássio, mas não vai precisar repor, pelo menos não nesse primeiro momento. A gente sabe que esse potássio tende a cair porque você está dando insulina o tempo inteiro. Então, fica de olho a cada 2 horas. Aqui, o fluxograma da diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes é bem mais direto. Meça o potássio antes de começar a insulina. Menor que 3, não adicione. De 3,3 a 5,2, faça tudo junto. E o potássio maior que 5,2, você não administra potássio. Só checa a cada 2 horas. E o bicarbonato? Bom, vamos repetir aquele mantra. Não farás bicarbonato na acidose respiratória. A não ser, lógico, que a acidose seja ameaçadora à vida. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. A gente sabe que adicionar bicarbonato, prescrever bicarbonato na cetoacidose e no estado hiperosmolar, normalmente vai trazer um aumento de mortalidade. Então, quando que você vai prescrever isso? Quando for uma acidose ameaçadora à vida. Ou seja, de acordo com o SBD, o pH é menor que 6,9. Abaixo de 7, eles deixam para você considerar. Já a EASD fala que, ó, abaixo de 7 faz para todo mundo. E tá tudo bem, você usar 6,9, 7 é um bom valor. Lembra do 7 que fica mais fácil na cabeça. E aí, como que você vai fazer essa solução? 50 a 100 mEq, lembra que cada 1 ml do bicarbonato de sódio a 8,4% é 1 mEq, né, bonitinho. Então, de 50 a 100 ml de bicarbonato em 200 a 400 ml de água destilada. Isso vai correr em 2 horas. E aí você vai monitorizar conforme a gasometria. Olha só como essa solução fica bem palatável. 50 em 200, ou seja, uma solução de 250, ou uma solução de 500. Aí também aproveita a quantidade de água, de volume que você está querendo dar. O paciente já está com muito volume, está recebendo muito volume, prefiro uma alíquota um pouquinho menor, beleza? As boas práticas, que é sempre legal, a gente deixou para medir a glicemia de hora em hora. Aqui eu acabei já falando antes, né? Mas a gente vai preferir a glicemia plasmática e você pode usar o valor da glicemia que sai na gasometria em caso de pacientes mal perfundidos. Vamos monitorizar potássio, bicarbonato e pH a cada 2 horas. E se você estiver pensando também no bem-estar do seu paciente, facilidade para a enfermagem, que muitas vezes acaba coletando os exames e tudo mais, é legal você deixar um catéter de pressão arterial invasiva para facilitar a coleta de exames. Monitorização de diurese é super importante, especialmente porque é critério de resolução de uma das coisas lá na frente. Então, você pode deixar uma sonda vesical de demora, um Uripen, se o paciente for menino, tiver mais acordadinho. Normalmente, o papagaio, não é que ele seja ruim, mas é que a diurese tende a ser tão grande em volume que você vai ter vários papagaios para mensurar a diurese, mas pode ser utilizado também. Tudo vai depender do trabalho que você estiver querendo fazer. Essa aqui é uma tabelinha que ela é famosa, a gente faz na Santa Casa desse jeito, mas provavelmente vão fazer do mesmo jeito no HC da USP, vão fazer no Hospital São Paulo, aqui da Unifesp, vão fazer na Federal de Goiás, vão fazer em todos os cantos que você possa imaginar. Você tem uma tabelinha com o horário, né, aqui 16, 17, 18 horas de hora em hora, a glicemia de hora em hora, para você não esquecer se você já fez ou não, a vazão da bomba de insulina, percebam que aqui a queda sempre estava em torno de 50, 70, como que o pH está evoluindo, percebam que o pH está lentamente aumentando, o potássio lentamente caindo,
e o valor do bicarbonato. Então, tá beleza. Tanto que aqui a gente tem aquela nossa coluna de observação, para você escrever o que está sendo feito. Porque a gente sabe, a hora que você vai passar o caso para o colega no final do plantão, nossa, quanto que eu já fiz, quanto tempo que eu já estou manejando essa cetoacidose, o que está acontecendo? Deixando tudo registradinho de hora em hora. Com o básico, você consegue resolver. Olha, na primeira hora eu fiz a expansão com 1.000 ml de soro, depois eu já deixei recebendo aqui o KCL a 20 mEq por hora, não tem problema, foi tocando o barco. Legal, tá indo bem. E os critérios de resolução, para a cetoacidose, a gente vai ter o pH venoso ou arterial, então tanto faz uma gasovenosa ou uma gasoarterial neste caso, maior do que 7,30, um bicarbonato maior do que 18, acetonemia negativa, a gente não usa cetonúria, lembra que cetonúria é o acetoacetato, é acetona na urina, e vai acontecer que eu estou hidratando, estou convertendo tudo isso lá no fígado de volta em acetoacetato e está sendo excretado pelo rim. Pela hidratação, a sua cetonúria tende a aumentar. Ou seja, a gente não usa cetonúria, a gente usa cetonemia. E uma glicemia menor do que 200. Percebam, a gente não considerou, para quem tem diabetes, a glicemia como critério diagnóstico, mas a gente considera como critério de resolução, tá? E para o estado hiperosmolar também tem novidade. A gente tem osmolaridade plasmática menor que 300, ok. A glicemia menor do que 250, beleza. Mas isso aqui é novidade. A diurese, o débito urinário tem que estar maior do que 0,5 ml por quilo por hora. Antes a gente não estava considerando isso. Mas faz total sentido, né? Já que a gênese do estado hiperosmolar é justamente o paciente extremamente desidratado. E melhora do estado cognitivo, a gente sempre deixa com aquelas reticências depois. Muitos pacientes acabam tendo mielinose espontânea e acabam não acordando. E aí, como é que a gente vai converter tudo isso para insulina subcutânea, Ronaldo? Bom, tem duas opções. Tem opção fácil e opção não tão fácil. Você pode fazer a soma de doses ou meia unidade por quilo por dia. Se o paciente já utilizava insulina em casa, e, por exemplo, o critério para ele entrar em cetoacidose foi omissão de doses, você pode voltar à dose que ele utilizava antes, tá? Mas se você tiver que calcular uma dose nova, você pode somar a dose total de insulina da bomba usada nas 6 últimas horas, que provavelmente estava em maior estabilidade, já estava com soro glicosado, estava tudo bonitinho, e multiplica por 4 para você encontrar a dose total diária. Essa dose total diária você vai dividir por 2 para encontrar a dose de insulina basal e a dose de insulina bolos. Então, metade basal, metade bolos. Vamos ver um exemplinho para ficar mais fácil? Então, vamos lá. O nosso pacientinho estava lá com 6 ml por hora de insulina nas últimas 6 horas. Então, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 4 já está começando a ficar um pouquinho complexo, né? Isso vai dar 120, 144. Divide por 2 vai dar 72. Isso já começa a me dar medo. 72 dividido por 3, a gente vai ter aí aproximadamente 24, 24, 24 de insulina basal e 24, 24, 24 de insulina regular. É uma dose meio alta, né? Mas tudo bem, foi a dose que ele usou durante as últimas 6 horas. Se a gente pensar na meia unidade por quilo por dia, que eu particularmente gosto mais, porque vocês perceberam que apesar do cálculo mental estar afiado, é muita conta para você fazer. Vamos considerar metade basal e metade bolos da mesma forma, mas olha, o paciente que está ali com seus 60 quilinhos, tipo este que vos fala, meia unidade por quilo por dia, vai dar o quê? 30 unidades de dose total, sendo 15 de basal, 15 de bolos. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Muito mais fácil, né? Nenhuma delas é superior à outra, então, porque no final a gente vai acabar titulando as doses ao longo dos dias. Mas pelo menos para você desligar. Então, você vai aplicar essa insulina no paciente subcutâneo, esperar pelo menos 1 hora para desligar a bomba. Senão, o paciente volta para a cetoacidose. Ah, olha só. Que bonitinho. Para a gente não esquecer. Agora a gente vai falar de outras gambiarras maravilhosas, tá? A gente vê no grupo pessoal discutindo aí de locais em que muitas vezes não tem o recurso necessário para você cuidar do paciente. Então, lembrando, e é por isso que a gente tem que ter esse disclaimer aqui, tá? A gente não vai fazer gambiarras, que vem no slide a seguir, se a conduta correta estiver disponível.
Por quê? É gambiarra. É aquele tipo de conduta, assim, baseado em da cabeça, vírgula, vozes 2024. Categoria F. F de foi difícil, mas estou fazendo o possível. Então, se não tem como fazer a conduta certa, e você está vendo que sem isso o paciente vai morrer, a gente usa gambiarra. Registre em prontuário que você não tinha o recurso para dar a conduta certa, e que aí, neste caso, o benefício de tomar essa conduta era bem superior ao risco de estar errado, tá bom? Beleza, não tenho potássio, Ronaldo, o que eu faço? Vamos seriar eletrocardiograma a cada 2 horas. Por quê? Porque a gente sabe que a hipercalemia vai ter uma onda T tentiforme, pode ter um achatamento de onda P, alargamento do QRS, mudança do eixo elétrico. Se você não tiver isso no eletrocardiograma, você vai fazer como se o potássio estivesse entre 3,3 e 5,2, ou seja, vai repor o potássio junto com a insulina, porque você não sabe o que está acontecendo. E se estiver muito baixo? O eletrocardiograma tende a não ajudar tanto assim. Então, você já está pelo menos repondo potássio e está rezando muito. Não tenho gasometria, porque às vezes a gasometria vai sair dali várias horas e você vai demorar, então você vai tocar a hidratação conforme o protocolo. Não vai ser possível, a rigor, nem você fechar o diagnóstico e nem fazer o segmento correto do caso. Mas a hidratação é o que vai reverter as duas causas. Principalmente a hidratação, levando a tirar a excreção dos cetoácidos pelo rim, ou a correção da desidratação do estado hiperosmolar. Então, hidratar é o primeiro pilar. Agora, se você não tem glicemia capilar, insulina ou qualquer outra coisa, transfira o paciente imediatamente e, pelo amor de Deus, nunca mais volte a dar plantão nesse lugar. Por quê? Se você tá dando plantão em um lugar que você não tem acesso a uma aferição de sinal vital, praticamente, talvez você esteja colocando seu CRM em risco, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Tamo junto. Vamos abrir aqui para as perguntas do pessoal, que eu espero que sejam várias. Olha lá, o pessoal colocou aí as 10 unidades de NPH e 5 à noite. A pergunta do Alexandre. Esse esquema de basal bolos, deixa eu só parar de compartilhar aqui. Esse esquema basal bolos, o esquema basal pode ser dividido em 2 tomadas, por exemplo, 10 unidades de NPH na manhã e 5 unidades à noite? Veja bem, pode. Essa divisão de basal em 3 aplicações depende muito da escola onde você aprendeu, tá? Eu lembro que o pessoal da Unifesp, por muito tempo, gostava de 2 aplicações de basal. Eu fiz Santa Casa, a gente gosta mais de 3 aplicações. Mas, de novo, no fundo, você vai titular isso conforme a glicemia ao longo dos dias, tá? Que mais? A Larissa levantou a mão. Deixa eu tomar aqui, porque aproveitando o clima de balada, eu abri um energético, né? A Larissa tinha uma pergunta se tinha que fazer o sódio corrigido para a fórmula de osmolaridade. Eu respondi lá no chat para não cortar, que não na precisa. osmolaridade, não. Que esse é para o cálculo do sódio mesmo. Isso. Que aulão, muito bom, muito bom. Pessoal, temos vários aqui da comunidade, Glauter, Cássio, eu estou lendo outros ali, Cássio, radiologista, sempre lá, respondendo prontamente, o Alexandre ali, as perguntas. Ronaldo, aula sensacional, muito boa, esclarecedora, né, com atualizações, e no final as gambiarras, né? Tem uma ali legalzinha. Quando liberar a dieta, disse o Thiago? Normalmente, quando o paciente tiver Bom, ele vai ter os critérios de correção de cetoacidose, e quando você for aplicar a insulina subcutânea. Ele vai estar melhor da náusea também, então acaba sendo um critério meio indireto. A gente não usa formalmente como, nossa, critério de melhora, o paciente está comendo. Porque normalmente ele pode ter fome como o próprio sinal da descompensação, tá? Tem outra pergunta que diz, em contexto de sala de urgência, cessado o quadro de acidose, iniciado o NPH e paciente comendo. Quando é seguro transferir para a enfermaria? A pergunta está 24 horas respondida, difícil, exatamente. Né? O paciente está fazendo tudo isso, você reverteu a cetoacidose,
já fez a NPH, o paciente está comendo, pode transferir, tá tranquilo. Ah, a pergunta da Ana é muito boa. É A muito boa. hidratação deve ser feita exclusivamente por via parenteral ou oral livre demanda também pode? Não, ela é parenteral, é na veia. Normalmente, esse paciente ele está vomitando muito e ele não tolera hidratação por boca, tá? A não ser naqueles casos extremos, cetoacidose leve, você está num hospital da Amazônia que não tem acesso, então você pode tentar a hidratação oral. Mas na maioria das vezes, imensa, é na veia. Hidratação oral é só naquele contexto de gambiarras maravilhosas, tá? Tem outra pergunta da Carla, diz, no momento que o potássio fica acima de 3, é o momento que entramos com insulina, então, né? Até então, sem insulina, e depois que entramos com insulina, mantemos a infusão de KCL? Isso aí, a pequena correção é só o valor do potássio de 3,3, e não só 3, porque 3, o pessoal vai pensar no 3,0, é 3,3. Mas é certinho isso aí, cara. É. Alguma outra pergunta, pessoal? É o momento de tirar as dúvidas, tá? Momento de tirar as dúvidas aqui. Na hora chega uma cetoacidose diabética, chega um estado hiperglicêmico hiperosmolar, não fiquem dúvidas, né? Uhum. É o momento de tirar essa dúvida ali que está sempre na cabeça. Tem outra, cetoacidose diabética e glicêmica, é o caso que a gente publicou, né? Por metformina, sem fator deflagrador aparente. O que fazer com fármacos? Sempre suspender, né? Olha só, isso aí é aula de desglicemias que tá na comunidade. Suspende. Tá Tá sempre. bonitinho. Só lembrando que no caso da metformina, você vai ter uma acidose lática pela metformina. É um pouquinho diferente, mas quando a gente, como mudou o critério, a gente vai acabar encontrando muitas vezes essa cetoacidose lática como uma cetoacidose diabética euglicêmica. Por quê? A metformina está bloqueando ali a produção de glicose pelo fígado, a glicose vai estar mais ou menos compensada, o lactato vai estar alto, vai ser uma acidose metabólica, vai tocar o barco, né? É isso mesmo. Tem outra pergunta da Carla, que acho que ela deve ser veterinária. Temos vários veterinários que assistem a nossa aula também, que aplicam isso para os nossos coleguinhas. Diz, na medicina humana, vocês fazem reposição potássio via oral? Normalmente a gente faz. Mas se o paciente está muito grave, né, ou chocado e tal, você não vai ter a absorção 100% de potássio oral, né? Ou mesmo que fazer subcutânea. Você pode ter um paciente chocado, um paciente muito grave, um paciente que está instável. Qual que é o aproveitamento da subcutânea? Nada, né? Esse tecido já está hipoperfundido. E oral mesmo, menos ainda. Então, se o paciente está muito grave, endovenoso, sempre. Quando ele está mais estável, sim, a gente faz reposição oral com um potássio acima de 3. Na aula de glicemias, Alexandre, tem o que fazer com aquelas hiperglicemias aleatórias assintomáticas do PS? Tem, tem, mas só para o pessoal aí sentir um gostinho, passa que comparativamente é igual o descontrole ambulatorial da pressão arterial. É aquele paciente que chega assintomático no seu pronto-socorro com uma pressão ali de 190 por 120, totalmente assintomático. É a mesma situação. Exatamente, pessoal. A gente não trata no pronto-socorro uma hipertensão se não há sintoma. Vamos supor que o paciente foi porque está com queda do cabelo, né? Ou porque sentiu uma coceira no olho, uma coisa assim, ou entrou uma coisinha no olho. Faz uma triagem e vê a pressão 190, portanto, você vai deixar o captopril lá e vai dar alta, a sua poça ficar o paciente normotenso. Não, pessoal, o paciente não é a causa. Tirando emergências, urgências hipertensivas, tá? É nada a ver. Ou mesmo com a glicemia. Eu até contei um caso que eu postei, não sei se você chegou a ver, Ronaldo, de uma paciente que eu atendi uma vez, que era um caso de
X, não me lembro por que ela consultou, mas não era nada a ver com o caso clínico, nem com a glicemia, mas fizeram um dextro na triagem, estava alterado, estava, sei lá, uns 300 e tanto. Eu corrigi com insulina e esperei normalizar um pouco e liberei. Saindo depois ali do plantão, em um carrinho de lanche, a mesma paciente tomando uma coca, comendo um lanche. Adiantou de água eu corrigir essa glicemia? Não. Então, pessoal, paciente assintomático em relação à hipertensão ou a quadros glicêmicos, não se trata em pronto-socorro. Aí tem outra pergunta, do Victor. Existe alguma diferença no tratamento em paciente com cetoacidose diabética e glicêmica em gravidez? Caraca, se complica, né? Essa, assim, você vai ter o binômio mãe-feto, então é legal ter a ginecologia acompanhando esse caso junto, mas é consideravelmente frequente a gente ter isso, especialmente por quando a gente tem mocinhas com diabetes tipo 1 que engravidam, né? A gestação também é um estado de estresse para o corpo, inclusive tem um outro hormônio contrarregulador que só aparece na gravidez, chamado lactogênio placentário. E aí você pode ter sim uma cetoacidose. Em termos de protocolo, é exatamente a mesma coisa. Hidratação, insulinização, atenção ao potássio, mas tem que ter a ginecologia obstetrícia junto para monitorizar o feto. Nem sempre. Alguma outra pergunta, pessoal? Acho que tá bom. Qualquer pergunta, pessoal, eu deixei aqui no chat. Eu vou mandar aqui novamente o Instagram do Dr. Ronaldo, que não está na comunidade, né? Que conversa com ele no WhatsApp do grupo da comunidade, né? Pode mandar uma mensagem lá, uma dúvida da aula ali no direct e tal. Já aproveita e segue ele lá. Beleza, pessoal? Gostaram da aula? Muito boa a aula, Ronaldo, sensacional, parabéns e sempre ali disposto a dar essas atualizações. E é isso, pessoal.